Olá, meus queridos, vamos dar início à nossa 7ª aula de disciplinas espirituais, dessa vez falando sobre submissão. E eu quero iniciar com uma frase atribuída a Martinho Lutero, que diz: o cristão é o mais livre de todos os homens e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os homens e está sujeito a todo mundo. Parece um paradoxo, mas é algo tremendamente real, profundo e verdadeiro, que mostra a realidade dessa disciplina espiritual. Entre as disciplinas espirituais, nenhuma tem sido mais mal interpretada do que a da submissão. Ela tem sido reticentemente, seguidamente, contumazmente distorcida, retorcida, torcida, contorcida. Tem sido mais mal interpretada, reinterpretada, deturpada, manipulada do que todas as demais. As pessoas não conseguem entender o que é submissão. Qual seria, então, o conceito bíblico de submissão? Em primeiro lugar, submissão no conceito bíblico não é uma hierarquia que nos orienta, que nos regula, que nos regulamenta, que traz uma ordem de valores bem definida aos quais devemos nos submeter, baseado nos cargos, nos títulos das pessoas. Ainda hoje eu via numa rede social, alguém postou algo que pode, à primeira vista, parecer muito bíblico e muito correto, mas não tem base bíblica, porque a Bíblia não ensina hierarquia, não nesse sentido. Nesta figura havia um obreiro, cooperador, diácono, evangelista, presbítero, evangelista e pastor, e alguém tentando subir a escadinha com um pé lá no primeiro cargo, que eu acho que era cooperador, e o outro no pastorado. Então, a pessoa que postou ainda fez um comentário dizendo que ninguém pode chegar a ser pastor se não passar pelo processo hierárquico. Queridos, o chamado ministerial não tem nada a ver com esse processo. Eu nunca fui diácono, eu nunca fui presbítero, eu fui chamado por Deus para o ministério pastoral e fui ordenado, fui consagrado, fui investido do ministério pastoral. Não é uma hierarquia que você tem que, com tempo de casa e passando degrau por degrau, subir, e você não pode ascender o topo, a não ser que você passe por todos os outros degraus. Na verdade, Deus te escolhe, e há diácono que nunca vai chegar ao pastorado, e há pastor que nunca passou pelo diaconato, evangelista é um dom ministerial. Então essa hierarquia não é algo bíblico. Essa hierarquia não tem embasamento da palavra de Deus. Mas cumpre me lembrar que pastor não é chefe, pastor não manda, pastor não é autoridade, pastor é servo, pastor é servo. Quando você é chamado para o ministério, você é chamado para o serviço cristão, para servir a Deus servindo a sua igreja. Servo é doulos, é escravo, é alguém que não tem direitos a não ser se submeter ao seu dono, ao seu Senhor. E o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Então nós não podemos ficar imaginando essa hierarquia engessada, que você não consegue pular de um degrau para outro, a não ser com extrema dificuldade e com muito tempo. Isso não tem nada a ver com submissão, nem com palavra de Deus. O conceito bíblico de submissão é outro. Submissão é a liberdade de abrir mão dos próprios direitos em benefício dos outros. Na submissão bíblica, os outros se tornam importantes. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que é submissão? É o direito, é a liberdade de abrir mão dos próprios direitos em benefício de outro. O que é submissão em termos bíblicos? É a liberdade de amar incondicionalmente e dar o melhor, dar inclusive a outra face quando necessário.
é a capacidade de distinguirmos problemas reais da vontade própria. Quando a submissão me preenche, as vaidades são dissipadas. Eu abro mão das vaidades, dos direitos, do meu egoísmo. Muitos dos nossos problemas de divisões vêm do fato de que cada um de nós quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, do nosso modo. Se, ao contrário, eu permito que as coisas sejam feitas do seu modo, nem sempre do meu modo, a tensão diminui. Ela tende a se estabilizar e desaparecer. Essa liberdade que é a submissão, a liberdade de abrir mão. Há uma passagem que torna tudo isso muito claro. Marcos 8, 34, 35. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. A autonegação me deixa de cabelos em pé. Me deixa arrepiado. Nós temos medo de perder a identidade, mas uma coisa não implica na outra. Nós voltaremos a esse texto daqui a pouco. Nós temos que, mantendo a nossa identidade, nos submetermos. Existem algumas semelhanças e diferenças entre algumas palavras que nós precisamos examinar dentro do contexto. Uma palavra é submissão, a outra é subordinação. A princípio, elas parecem sinônimas, mas elas guardam uma diferença muito grande. Submissão é uma disposição para aceitar um estado de dependência com docilidade. Subordinação é um estado de dependência ou obediência em relação a uma hierarquia, posição, valores que me é imposta. É bem sutil a diferença. Os desatentos podem não notar, mas da perspectiva desse estudo, das disciplinas espirituais, na primeira, na submissão, eu cedo livremente a minha liberdade, a minha vontade. Na subordinação, ela me é exigida. A submissão imposta torna-se subordinação. E entre a submissão e a subordinação cabe um inferno inteiro de tirania, de despotismo. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Queridos, nós precisamos entender que autonegação é diferente de autodesprezo. Eu não vou me desprezar, me humilhar, me rebaixar, me diminuir aos olhos de Deus, da criação e dos outros de uma forma vergonhosa, de uma forma acachapante, humilhante. Não, não é isso. Deus nos quer por inteiros, não fracionados, não divididos. Ele quer nos conscientes, alertas, não em estado de torpor, de sonolência, um estado pré-zumbi, gospel, pré-apocalíptico. Não. Ele quer que nós estejamos atentos, alertas, inteiros, conscientes, racionais, mas ainda assim disposto a me submeter. No autodesprezo, eu perco as minhas características de indivíduo e torno-me apenas um sujeito. No autodesprezo, eu mato o amor próprio e assim eu acabo ficando também impedido de amar ao próximo. Na autonegação, eu permito que meu eu, que é aquele déspota mesquinho, seja crucificado e em meu lugar reine Jesus Cristo. A autonegação é a forma mais pura de manter o amor próprio. Abrir mão de si mesmo é a forma mais pura de se amar ao Senhor verdadeiramente. Em verdade, a autonegação é a única forma de darmos o devido valor, de mantermos nossa identidade, de nos amarmos e sem que a gente se torne o centro das atenções de nossas próprias vidas. O ser humano é muito egoísta. Ele quer ser o centro de tudo, ele é ególatra.
Ele ama a si mesmo, ele adora a si mesmo, ele quer o trono, ele quer a coroa, ele quer o cetro, ele quer a majestade, ele quer o reino. Quando nós negamos a nós mesmos, nós abrimos mão disso, sem nenhuma dificuldade, e servimos ao Senhor e servimos ao próximo. Jesus não deixou de ser quem era por fazer a vontade do Pai. Não deixou de ser quem era por esvaziar a si mesmo, como Paulo diz em Filipenses. Pedro não perdeu a sua identidade ao seguir a Jesus, ao obedecer a Jesus. Paulo foi Paulo até o final e ainda antes da sua morte, sabendo que a sua vida estava chegando ao fim, ele mantém a sua personalidade e a sua essência ao dizer: combati o bom combate. Fui eu, não foi outro, não foi um anjo, não foi um espírito, não foi um avatar, fui eu, Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Ele fez isso. Nós precisamos manter a individualidade enquanto negamos a nós mesmos. É difícil, é um conceito talvez novo para muitos. Você não vai se diminuir, você não vai querer ser menos do que você é. Você vai abrir mão de direitos livremente para servir a Deus e ao próximo. Isso é autonegação. Isso é submissão no sentido bíblico. A submissão ensinada na Bíblia não é condicionada a um lugar ou uma posição, mas ela é obrigatória a todos, sem exceção. Você é pastor, você é diácono, você é simplesmente um membro da igreja. Você precisa submeter-se a Deus, à palavra, às autoridades instituídas por Deus, a liderança colocada sobre a sua vida por Deus. A submissão ensinada por Jesus, ela está em Filipenses 2, que diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Não foi fácil. Não foi fácil. Nunca é fácil. Mas é possível. E é isso que Deus espera. É isso que Jesus ensinou. Esse é o modelo que ele nos deixou. Há um adágio que diz: as palavras conduzem, o exemplo arrasta. Jesus viveu uma vida de submissão ao próximo. Jesus levou a sério as mulheres consideradas inferiores naquela cultura. Demonstrou que para ser o primeiro é necessário ser o último. E por fim ele disse: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Essa é a lógica da contracultura. Não é da cultura, é da contracultura. Demolindo valores deturpados, valores egoístas, valores puramente humanistas. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim para trazer paz, mas espada. Ele veio destruindo templos, desconstruindo o império das trevas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, para implantar o reino no coração dos homens, o reino do Filho do seu amor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pedro, na sua epístola, instruindo sobre a submissão, ele lembra, falando sobre nos submetermos uns aos outros em amor. Paulo, ele fala sobre em obedecermos em obediência, nos submetermos em obediência e amor. Todo o restante é tirania. Liderança, autoridade, exercida com humildade, com amor. Submissão com obediência e amor. Fora isso, é tirania. Não existe, então, uma hierarquia imposta, existe uma submissão voluntária. Quando Paulo escreve a Onésimo sobre
ou melhor, a Filemon sobre Onésimo, o escravo fujão, o escravo que roubou. Ele diz assim, ó, receba-o com carinho, receba como se estivesse recebendo a mim. Filemon deveria submeter-se a Paulo e a Onésimo, libertando-o da escravidão. E ambos deviam viver em submissão no temor do Senhor. Existem limites para a submissão. Os limites da submissão, eles existem quando a submissão se torna algo tirânico, manipulado, destrutivo e principalmente quando está fora dos padrões bíblicos. Submeter-se e ser submetido. A Bíblia nos orienta a sermos submissos, mas ninguém pode nos submeter. A submissão é um ato de fé, obediência e amor. É totalmente voluntário e incondicional. É a liberdade que nós nos referimos antes. Qualquer pessoa que pela força queira nos submeter é um déspota, é um tirano e é um inimigo do reino e do projeto de Deus. Quando um pastor, quando um líder espiritual bate no peito e diz: quem manda aqui sou eu, ele ultrapassou os limites de autoridade e de submissão. Ninguém deve submeter-se a ele. Ninguém deve entregar a sua liberdade a uma pessoa dessa. Isso é tirania. Isso é abuso de autoridade. Pedro orienta-nos a sermos submissos a toda instituição humana. Mas existe um limite, existe um resvalo bíblico. Se esse governo ultrapassa limites, Pedro corajosamente declara: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Paulo também diz que somos sujeitos à autoridade, mas quando essa autoridade sai dos limites, ele diz: não obedeçam, não será assim. Nós precisamos nos submeter, sim, mas existe um limite. O limite é a palavra, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Quais são os atos de submissão de um cristão? Em primeiro lugar, o cristão está submisso a Deus, ao Deus triuno, submissão de corpo, alma e espírito, submissão completa, rendição completa, plena, incondicional, permanente. Rendermos a nossa vida, a nossa vontade, tudo que temos, tudo que somos aos pés do trono de Deus. Esse é o primeiro ato de submissão. Segundo lugar, devemos nos render à palavra e nos submeter à palavra de Deus como regra de fé. Amá-la, conhecê-la, obedecê-la, é bíblico, obedeça. Submeta-se à palavra de Deus, submeta-se à voz de Deus, submeta-se à vontade revelada de Deus nas páginas da Bíblia Sagrada. Submeta-se à família. Certamente é um ato de difícil execução, mas ao longo da vida a gente vai compreendendo o porquê. Submeter-se a pai e mãe são autoridades colocadas por Deus sobre a nossa vida. Precisamos nos submeter a pai e mãe como ao Senhor, com liberdade, com alegria, com inteireza de mente e de coração. Ah, meu pai não é perfeito, mas ele representa uma autoridade instituída por Deus. Se ele falha, ele vai prestar contas a Deus, mas se eu não me submeto, eu também terei que prestar contas a Deus. Atos de submissão aos que conhecemos e encontramos ao longo da vida, aos nossos irmãos em Cristo, aos demais membros da igreja, submetei-vos uns aos outros em amor. Não é aquela briga, aquela competição, cada um querendo ser mais, cada um querendo ter mais, cada um querendo aparecer mais, cada um querendo conquistar mais. Não, não é isso. É nos submetermos em amor. A igreja local como comunidade,
A igreja mística como Cristo, como o corpo de Cristo, não é uma instituição, uma sociedade, um CNPJ, não é isso. É o corpo místico de Cristo. E a nossa submissão não é por força de lei, não é por força de estatuto, não é por registro em ata. No caso de igreja batista, não é por imposição do concílio, por determinação do concílio, é em amor. Submissão em amor, amor uns aos outros e amor à palavra, amor a Deus, amor ao dono da igreja que é Jesus Cristo. Submissão aos desprovidos, aos necessitados. As viúvas e órfãos da Bíblia são hoje os desprovidos, os necessitados, os miseráveis, mas também a eles nós devemos ser submissos, pleiteando o seu bem-estar, lutando pelo seu bem-estar, fazendo todo o esforço que pudermos e estiver ao nosso alcance para que a vida deles seja melhor, seja transformada, seja promovida a um nível maior, a um nível melhor, a um nível de dignidade, de provisão. Aos pastores, Hebreus 13, obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Submetei-vos aos vossos líderes, submetei-vos aos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores no Senhor. Não precisam ser perfeitos, mas representam a autoridade divina sobre a igreja. Submetermos-nos à criação, desejar uma política de exploração racional do meio ambiente, nos preocuparmos com a ecologia bíblica, amar e proteger a criação, também é um ato de submissão. Existem escolhas na nossa vida, e uma delas é: nos submetemos ou não nos submetemos? Obedecemos ou não obedecemos? Praticamos a disciplina da submissão ou não? Existem efeitos da escolha da não submissão. Quando você não se submete, a sua vida é triste, é solitária, é cheia de problemas, é cheia de conflitos e confrontos que poderiam ser evitados se você se submetesse à palavra, a Deus e aos outros. A disciplina é indispensável para uma boa orientação cristã, para uma boa caminhada cristã, para um bom andar cristão. Uma vida sem lastro com a comunidade, sem submissão, uma vida sem obediência a alguma autoridade é caótica. Juízes 21, 25 diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Ninguém se submetia a ninguém. E a vida em Israel era um caos completo. Era uma bagunça completa. Conflitos, assassinatos, crimes horrendos, uma anarquia social, uma pobreza econômica, um culto deturpado, um distanciamento de Deus. Por quê? Porque não havia submissão. Quando se escolhe não submeter, quebra-se princípios bíblicos. Olha o que diz Lucas, capítulo 2, 51, e desceu com eles, Jesus, para Nazaré e era-lhe submisso. Jesus, Deus em forma de homem, submisso a Maria e a José. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, 14, 34, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas sejam submissas, como também a lei determina. Eu sei que é um texto muito complexo, muito controverso, não vou entrar no mérito desse texto aqui, mas fala sobre a submissão. Efésios 5, ele volta a falar: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. O mundo moderno questiona isso. Efésios 5, 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
1 Pedro 2,18, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente ao que for bom e cordato, mas também ao perverso. Submeta-se. Existe um princípio chamado submissão que não pode ser quebrado impunemente. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, 1 Pedro 5,5. Outro sino, trato de uns com os outros singivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos humildes, contudo concede a sua graça. É tão difícil nos submetermos. Um mundo que valoriza o sucesso, a autoridade, o status, o hedonismo, o egoísmo. Submeter-se é algo extremamente complicado, extremamente difícil, mas é uma disciplina espiritual que deve ser praticada para a glória de Deus. Somos os mais livres de todos. Não devemos ser submetidos, forçados por ninguém nem por nada. Ninguém pode te obrigar a ser submisso, mas você tem a liberdade de ser submisso, de entregar os seus direitos, de abrir mão dos seus direitos. Somos os mais submissos de todos e devemos submissão a todos. Equacionar isso é difícil. Equacionar isso é muito difícil, mas é sinal de maturidade espiritual. Submeta-se ao Senhor, submeta-se às autoridades, submetam-se uns aos outros em amor, como Jesus Cristo se submeteu à vontade do Pai, assumiu a forma humana, veio ao mundo para nos dar o maior exemplo de submissão e, além disso, a salvação de nossas almas, a reconciliação com Deus, para que possamos ser submissos a Ele, em nome de Jesus.